Bom dia, pessoal. Hoje, para a nossa última revisão antes da prova, eu vou tratar do tema mais recente e o último do semestre que a Luzia tratou, que é extinção da punibilidade e prescrição das pretensões punitiva e executória. São temas rápidos, eu vou dar apenas uma pincelada, acredito que ela já tenha aprofundado em sala de aula, então eu vou fazer uma breve revisão e o estudo mais aprofundado fica por conta de vocês através do uso da doutrina. Então, começando com extinção da punibilidade. São várias as causas de extinção da punibilidade, mas eu destaquei 4. Acredito que sejam as 4 que ela, inclusive, tenha destacado em sala de aula, porque foi o caso quando eu estudei isso em sala. Ela destacou apenas essas 4, mas existem outras. É que as outras são mais ligadas a processo penal, então não cabe ainda. A primeira causa de extinção da punibilidade é a morte do agente. Isso levando em consideração a regra constitucional que diz que nenhuma pena passará da pessoa do apenado. Tendo essa regra constitucional em mente, o 107, inciso 1º do Código Penal, vai pautar que a morte do agente extingue a punibilidade. Então, se o agente estava respondendo a um inquérito, a um processo penal, ou já havia sido condenado e estava em fase de execução penal e morre, qualquer punibilidade é extinguida porque não tem como a pena passar da sua pessoa. Por ter caráter pessoal, essa modalidade de extinção é incomunicável aos comparsas no caso de concurso de agentes. Acredito que vocês ainda vão estudar concurso de agentes, mas havendo mais de uma pessoa condenada pelo mesmo fato, havendo coautoria ou participação, se um dos agentes morre, não tem como o tempo que faltava ele cumprir ser transferido para os demais. Não existe isso. Então, se, por exemplo, são 2 ladrões e os 2 foram condenados, estão em fase de execução de pena, né? Os 2 cometeram o assalto juntos, foram condenados, estão em cumprimento de pena. E o ladrão A morre, não tem como transferir para o ladrão B o que faltava para o A cumprir. O que faltava para ele cumprir vai ser extinto e pronto, acabou. Assim, mesmo que faleça o autor direto do crime, continuam puníveis os partícipes, posto que estes continuam vivos. Então, os partícipes e coautores, eles são puníveis, mas cada um vai responder pela sua própria pena. Não tem como transferir o resto da pena do falecido para os demais que permanecem vivos. Cada um cumpre a pena que foi combinada para si mesmo. Seguindo, a segunda causa de extinção da punibilidade é a anistia, a graça ou o indulto, que são tipos de perdão judicial. São tipos de perdão estatal concedidos a título de clemência, seja por razões políticas, seja por razões humanitárias. Então, a anistia, a graça e os indultos são espécies de clemência estatal em que, por razões políticas, o Estado renuncia ao direito de punir crimes já praticados. A anistia se refere a fatos passados. É um perdão concedido pelo Congresso Nacional. A anistia tem que ser concedida por meio de lei federal aprovada pelo Congresso Nacional. Já a graça e o indulto são perdões presidenciais. Se referem a pessoas, então é o perdão de pessoas concedidos por decreto presidencial. Então, para ilustrar, a anistia é o que aconteceu, por exemplo, no caso de alguns crimes cometidos durante a ditadura militar. Fatos passados que foram objeto de análise por uma comissão do Congresso Nacional, né, por uma comissão que analisou se eles eram passíveis ou não de anistia. Por quê? Crimes cometidos. Então, fatos cometidos durante essa época que foram analisados para ver se eram ou não passíveis de anistia. Já a graça e o indulto são tipos de perdão concedidos a pessoas especificamente. Não sei se vocês acompanharam, mas tem o caso daquele deputado ou ex-deputado federal, agora eu não me lembro se ele ainda é ou se ele deixou de ser deputado. Daniel Silveira, que recebeu graça presidencial. Se não me engano, foi graça presidencial do antigo governo presidencial. Acho que faz uns 2 anos isso. E ele tinha sido condenado pelo STF por alguns crimes políticos e recebeu essa graça que extinguiu a sua punibilidade. A título de exemplo aqui,
Então, para fazer essa ilustração, os três são tipos de perdão estatal, mas a graça e o indulto se referem a pessoas e são concedidos pelo presidente diretamente. Já a anistia é concedida pelo Congresso Nacional e se refere a fatos passados. A terceira causa de extinção da punibilidade aqui para o nosso estudo é a abolício criminis, que é um dos conflitos de leis penais no tempo. A abolício criminis ocorre quando uma lei nova deixa de considerar um fato como crime. Foi o que aconteceu no caso dos crimes de adultério e sedução. Antes eram crimes, né? Adultério e sedução eram previstos como tipos penais, e se não me engano, em 2015, ambos os delitos foram desconsiderados, passaram a ser, deixaram de ser considerados como crime. Porque o que a Constituição Federal e depois traz e depois o Código Penal reforça a retroatividade da lei penal benéfica. Então, se nova lei deixa de considerar um fato criminoso, isso beneficia quem está em fase de inquérito, quem está sendo processado e quem está em cumprimento de pena. Então, essa lei nova que vai deixar de considerar o fato crime retroage para alcançar todas essas pessoas. Essa extinção fundamenta-se na previsão constitucional de que a lei penal retroage para beneficiar o réu, que é reforçado pelo artigo 2º do Código Penal. Então, o abolício crimes acredito que seja a mais fácil das 4 causas de extinção da punibilidade aqui. E, por fim, a prescrição. Prescrição é a perda do direito de punir, decorrente do decurso de prazo. E esse decurso pode ser um decurso do prazo para iniciar a ação penal ou para dar prosseguimento à execução penal. Quando é o decurso do prazo para iniciar ou concluir a ação penal, a gente vai chamar de prescrição da pretensão punitiva. E quando é o decurso do prazo para iniciar ou concluir a execução penal, é o que a gente vai chamar de prescrição da pretensão executória. Existem apenas 2 crimes que são imprescritíveis: racismo e ações de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, que, para resumir, é um crime com esse nome enorme, mas, para resumir, terrorismo. Então, racismo e terrorismo são os 2 crimes que a Constituição considera imprescritíveis. Todos os demais são passíveis de prescrição, tanto da pretensão punitiva quanto da pretensão executória. Lembrando que a pretensão punitiva é a intenção do Estado de começar ou concluir a ação penal, né, o processo penal, e a pretensão executória é a intenção do Estado de começar ou concluir a execução penal, né, o cumprimento da pena. Focando aqui em prescrição da pretensão punitiva, que é o que a gente mais tem que dar foco agora, porque a prescrição da pretensão executória ela vai estar um pouco mais ligada ao processo penal, porque a execução penal, ela pressupõe que a pessoa teve o devido processo legal, foi condenada e começou a execução de pena. Então, a gente ainda não está nessa fase. A gente ainda está na fase em que o Estado quer que a pessoa seja punida. Né? Pensando no nosso estudo, na nossa ementa, a gente ainda está nesse ponto. Então, prescrição da pretensão punitiva tem que ser o nosso foco aqui. Passo a passo simples, 3 regrinhas. Primeiro, saber a pena máxima combinada para o crime. Por exemplo, furto simples, pena máxima que a lei estabelece, 4 anos. Pego essa pena máxima e encaixo na tabela do 109 do Código Penal. Não é exatamente uma tabela, eu organizei em forma de tabela para ficar mais fácil, mas eu tenho que encaixar nas regrinhas do 109. Encaixei no 109, percebi qual é o prazo prescricional, beleza. Vou pegar esse prazo prescricional e entender se cabe a redução pela metade que está prevista no 115 do Código Penal. Então, vou fazer essa regrinha aqui com vocês. Furto simples, 4 anos. É a pena máxima combinada. Pego essa pena máxima e olho onde ela se encaixa na tabela do 109. Então, 4 anos, se a pena é superior a 2 e não inferior a 4 anos. Não superior a 4 anos. Então, se a pena é de 2 a 4 anos, 2 a 4 cravado, então o prazo prescricional é de 8 anos. Então, aqui pensando, furto simples, 4 anos. Se for a prescrição na sua modalidade simples, sem redução pela metade, vai prescrever em 8 anos, o dobro do tempo.
Nem sempre é o dobro do tempo. Nesse caso, calhou de ser, mas pode ser que não seja. Não seja. Mas então, furto simples, pena máxima 4 anos. Olhe para a tabela do 109. É crime com pena superior a 2 e não superior a 4, né? Superior a 2 de até 4 anos. Vai prescrever em 8 anos. E daí, no caso concreto, eu vou olhar se cabe a redução do artigo 115 do Código Penal, que é quando a gente tem menos de 21 anos na data do crime ou mais de 70 na data da sentença. Se ele tem mais de 70 na sentença ou tinha menos de 21 na data do fato, eu vou reduzir esse prazo prescricional pela metade. Então, por exemplo, pensando que o agente tinha 19 anos na data do furto, eu pego esse prazo prescricional de 8 anos e divido pela metade, porque ele entra nessa redução do prazo prescricional. 8 dividido em 2, 4. É o exemplo que eu construí aqui. Caio, de 20 anos, foi condenado a 2 anos de prisão por furto. Calcule o prazo prescricional. Ele foi condenado a 2 anos de prisão, mas eu não tenho que olhar a pena que foi fixada para ele, eu tenho que olhar a pena máxima combinada pelo crime. Então, a pena máxima do furto simples, 4 anos. 4 anos, jogo na tabela do 109, prescreve em 8 anos, porque é crime cuja pena é superior a 2 anos de até 4, então prescreve em 8 anos. 8 menos 50%, porque ele era menor de 21 na data do fato, 4 anos. Nesse caso, o crime vai prescrever em 4 anos, o que significa que, se o Estado não iniciar ou concluir a ação penal contra ele em até 4 anos, vai prescrever a pretensão punitiva e ele não vai mais poder ser punido pelo furto que ele cometeu. Então, só para recapitular, porque a nossa revisão hoje é super rápida. Para a prova, a revisão que foi feita para a prova integrada já serve para vocês estudarem para a prova. Então, hoje eu estou apenas recapitulando esse último conteúdo que a Luzia deu, porque ele ainda não tinha sido lecionado quando eu fiz a revisão para a prova integrada. Então, para estudar para a prova, vocês assistam a revisão da prova integrada, que já é revisão do conteúdo do semestre inteiro, e só complementem com esse conteúdo de hoje, que é a extinção da punibilidade, é o último conteúdo do semestre, é o último chorinho do semestre. Só para recapitular, a extinção da punibilidade se dá por muitos motivos. Eu destaquei 4 aqui, que são os 4 que a gente estuda nesse momento da faculdade e que são os relevantes para a prova. Morte do agente, regra constitucional, que é reforçada pelo 107, inciso 1º do Código Penal. A pena não passa da pessoa do apenado. Então, uma vez que o agente morre, extingue a sua punibilidade, independente da fase em que ele está, inquérito, processo ou execução penal. E o mais relevante disso tudo, se há concurso de agentes, mesmo que os demais agentes permaneçam vivos, não pode ser transferida para eles transferido para eles o restante que faltava para o falecido cumprir. Então, se A e B cometeram um furto juntos, um roubo juntos, um assalto, e foram condenados, estão cumprindo pena, se o A morre e falta, sei lá, 2 anos para ele terminar de cumprir a pena, eu não posso pegar esse restante que falta para ele cumprir e jogar para o B, só porque havia concurso de agentes entre eles. O B vai cumprir a pena que foi fixada para ele, e o A que faleceu vai ter a sua punibilidade punida, extinta, e não vai ter esse restante transferido para outra pessoa, porque a pena não passa da pessoa do apenado, ela é de caráter personalíssimo. Anistia, graça e indulto são espécies de clemência estatal, em que o Estado, por razões políticas, perdoa fatos ou pessoas. A anistia é um perdão concedido pelo Congresso Nacional a um fato passado e tem que ser aprovada por meio de lei federal. Já a graça e o indulto são concedidas por meio de decreto presidencial para pessoas, especificamente. A graça é individual e pode ser concedida a requerimento da parte interessada. Já o indulto é direcionado a um grupo de pessoas. Então, sempre pensando em graça e indulto, a graça é uma coisa individual. A pessoa é agraciada, é presenteada com aquilo. Então, é individual. Ela pode pedir ou o presidente pode conceder por vontade própria. Já o indulto não. O indulto é um perdão em massa, em grupo. E só pode ser concedido por vontade do presidente. Não pode juntar uma galera, por exemplo, um grupo de presidiários, se juntar e pedir o indulto. Não. Eles podem, cada um individualmente, pedir a graça, mas eles, enquanto conjunto, não podem pedir o indulto, porque o indulto tem que vir espontaneamente do presidente. Geralmente na época de Natal.
Por isso que chamam indulto de Natal, mas o indulto não necessariamente tem que ser concedido no Natal. É que convencionou-se ser assim. Mas se o presidente quiser conceder, sei lá, um indulto em março, tudo bem, ok, não tem problema. Abolício crimes. Também, Constituição prevê e o Código Penal reforça que a lei penal só retroage para beneficiar o réu. Então, se vem uma nova lei penal que deixa de considerar um fato como crime, como aconteceu com a sedução e o adultério, essa nova lei penal que beneficia quem está em fase de inquérito, processo e execução penal tem que retroagir para alcançar todo mundo. E foi o que aconteceu no caso desses dois crimes. Retroagiu para extinguir a punibilidade de quem estava sendo investigado, processado e estava em fase de execução penal. E, por fim, prescrição, que é a perda do direito de prosseguir a ação penal ou a execução penal por conta do decurso do prazo. Tem prescrição da pretensão punitiva, que é o que importa aqui para a gente nesse momento da faculdade, que é a perda do direito de iniciar ou prosseguir a ação penal. E tem a prescrição da pretensão executória, que é a perda do direito de continuar a execução penal. Isso se aplica a todos os crimes, exceto para o crime de racismo e de terrorismo. Todos os demais são passíveis de prescrição. A regra para o cálculo do prazo prescricional, pensando em pretensão punitiva, é bem simples. Pego a pena máxima combinada para o crime, jogo na tabela do 109, depois eu vou passar esse material para vocês e daí vocês ficam com acesso a essa tabela. Pego a pena máxima combinada para o crime, jogo na tabela do 109, vejo qual é o prazo prescricional. Uma vez que eu entendi qual é o prazo prescricional, eu vou entender se cabe ou não a redução pela metade que está prevista no 115 do Código Penal. Se cabe a redução pela metade, eu reduzo, se não, é o prazo prescricional que eu já achei na tabela mesmo. Então, no exemplo do furto, pena máxima 4 anos. Jogo na tabela, vou perceber que o prazo prescricional é de 8 anos, porque o crime tem pena de mais de 2 anos, mas não ultrapassa 4. É exatamente 4. Então, prazo prescricional, 8 anos. Se tiver uma das possibilidades de redução do 115, eu vou aplicar. Se não tiver, vou usar o prazo cheio mesmo de 8 anos e ponto. No exemplo que eu construí, existe uma das hipóteses de redução. As duas hipóteses são se o agente era menor de 21 anos na data do crime ou maior de 70 na data da sentença. No exemplo que eu construí, Caio tem 20 anos, foi condenado a 2 anos por furto. Calcule o prazo prescricional. Ele foi condenado a 2 anos, mas eu não olho para a pena a qual ele foi condenado, eu olho para a pena máxima prevista em lei para aquele crime. Furto, 4 anos. 4 anos, jogo na tabela, entendi que 8 anos é quando vai prescrever o crime dele. Nesse caso, ele tinha 20 anos na data do crime. Então, ele entra em uma das hipóteses de redução do prazo prescricional. 8 menos 50%, 4 anos. O crime, nesse caso, vai prescrever em 4 anos. As referências são as mesmas de sempre, que eu sempre recomendo para vocês. O Direito Penal Esquematizado, excelente para estudar para as provas. E o curso de Direito Penal, parte geral, do Vitor Eduardo Rios Gonçalves, excelente para estudar aprofundadamente, para o estudo pessoal, para a gente entender bem o direito penal puro e depois partir para o, né, futuramente partir para o processo penal. Muito bom, gosto muito. O Vitor Eduardo é promotor de justiça, então ele tem uma didática muito boa, muito objetiva, e o esquematizado é excelente para estudar para as provas, principalmente por ter imagens, ter esquemas, ter exercícios. Ele ajuda muito. A nossa revisão de hoje foi bem curtinha. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Se restar alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, como eu sempre falo. Acredito que essa vai ser a nossa última monitoria do semestre, então eu espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Lembrando que a monitoria é só, como eu brinco, um brilhinho que eu jogo por cima da aula maravilhosa que a Luzia já dá. Ela em sala já esmiuça bem o conteúdo e o que eu faço aqui é apenas
revisar o conteúdo que ela já esmiuçou, já deu mastigadinho para vocês. O estudo aprofundado vem do estudo pessoal. Pegar o livro, pegar a doutrina, pegar a doutrina, a jurisprudência e estudar. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida podem entrar em contato e até a próxima.